Capítulo 22. Foi passados alguns meses que reparei nele, no café da esquina da Place do Panthéon. Assim que o vi, pressenti que algo se passava. Foi uma sensação completamente injustificada. Não passava de mais um cliente num sítio agradável de Paris? Ao longo do verão quente e úmido da cidade, eu ganhara o hábito de começar lá o dia depois das voltas que dava aos jardins de Luxemburgo e de tomar um duche. Chegava lá depressa, passando pela rua de la Baie de l'Épée, que me dava uma vista fantástica do monumento severo à direita e dos jardins à esquerda. Estava sempre cheio de estudantes universitários, reunidos com uma nuvem de fumo de Marlboro Lights em seu redor, no terraço fechado para fumadores. Não eram hipsters, mas antes boêmios burgueses do 6º e 7º arrondissement, com a sua riqueza subtilmente visível na pele, na forma como viravam os colarinhos, as raparigas com cabelo brilhante, tapado por lenços Hermès vintage. Nunca deixou de me agradar a forma perfeita como eu pertencia àquele lugar, mas também nunca falei com eles. Uma ou duas vezes, um dos rapazes acenou na minha direção e troquei saludos com algumas das raparigas, mas mais nada. Não poderia ter esse tipo de amigos, mesmo que quisesse. Quando não se é ninguém e se vem de ningures, é melhor sabermos os nossos limites. Os meninos ricos podem divertir-se com a boémia, mas a riqueza tem tentáculos compridos. Contorce-se criando uma rede de segurança que também pode ser uma armadilha para quem não está preparado. Os meninos ricos têm famílias e passados e conhecidos, que fazem perguntas porque o mundo deles funciona com base em saberem identificar quem são e de onde vêm as pessoas. Eu não me podia expor, ainda assim, pedi um grande creme e um orange pressé e, passado algum tempo, o empregado da mesa começou a trazê-los sem que eu tivesse de lhes pedir, com a eficiência parisiense familiar que me fazia sentir mais uma vez que pertencia ali. Normalmente trazia 1 ou 2 catálogos de leilões, assim como o Pariscope para ver o que estava em cena e que mostras particulares havia, e o Le Monde para descobrir temas de conversa, caso precisasse. Claro, todos os dias lia os jornais na internet para me certificar de que estava em segurança. Não deu nas vistas imediatamente, por entre os clientes da manhã. Acho que se passaram vários dias até reparar nele. Mas mais uma vez, quando reparei, o meu corpo registrou uma tensão de que me apercebi então que sentira há algum tempo. Não era um advogado ou banqueiro polido, mas sim um daqueles homens de negócios franceses cujos blazers são sempre demasiado rígidos, cujas gravatas são berrantes, demais para uma nação com a reputação de ser chique. Um funcionário público ou um gestor de quadro médio numa empresa. A camisa azul que usava tinha um monograma e cobria uma barriga nada saudável e grande e que parecia adquirida recentemente. A gordura de um homem ativo que está demasiado ocupado ou não é amado o suficiente para se preocupar, mas as camisas eram baratas, com botões de punho normais, as iniciais afetadas e gravadas numa lavandaria, provavelmente. Comecei a observá-lo. Não tinha aliança, usava sapatos maus e normalmente trazia um exemplar do Le Figaro. Pedia um café duplo que vinha com um copo de água que nunca bebia. Parecia ter o hálito seco e bafiento. Quanto tempo precisarei para reparar que ele me observava? Acreditei, primeiro, que ele se sentia atraído por mim. Não o cumprimentei com o olhar ou com um aceno educado, pois não fazia nada o meu género. Depois, pensei que ele pudesse sentir uma paixoneta. Estava lá sempre, quando eu chegava e ficava à mesa até eu acabar o cigarro que fumava luxuriosamente depois do pequeno almoço, pegar nas coisas e deixar 6,5€ nos pires. Olhei por cima do ombro ao sair, dirigindo-me imediatamente para a praça. Fitou-me sempre, o olhar pairando acima do horizonte do jornal dobrado. Assustei-me. Tirei uma fotografia dele com o telemóvel enquanto fingia fazer uma chamada e analisei-a. Disse a mim mesma que era apenas uma precaução. Nada. Rosto completamente comum, ninguém que eu reconhecesse. Apenas um doido sentimental de meia-idade com uma paixão secreta por uma rapariga com cabelo cuidado e bom gosto em jornais. Apercebi-me de que ele começara a seguir-me quando fui à loja de conveniência árabe na esquina da minha rua para comprar cigarros uma noite e o vi na paragem de autocarro perto do Boulevard, ainda a ler a porcaria do jornal. Tentei dizer a mim mesma que continuava a não passar de uma coincidência, que afinal de contas estava em Paris, uma cidade com bairros onde se reconheciam as pessoas do próprio quartier.
Ele poderia perfeitamente viver ali, num estúdio de 23 metros quadrados, com plasma de ecrã gigante e fotografias dos filhos e da mulher de quem se divorciara em cima de uma estante do IKEA. Mas tive a certeza. Naquele instante minúsculo e copioso de reconhecimento, os monstros atacaram, soltando risadas e balbuciando, tocando-me na carne gelada com os polegares cortados. Viu-me e, no seu campo de visão, vi as paredes que eu construíra tão cuidadosamente em redor da minha vida a desintegrarem-se, a sua solidez a tornar-se tão intangível como o ar. Senti-me selvagem, caçada. Senti uma vontade frenética de correr pela estrada e de o empurrar para o trânsito. Claro que não o fiz. Fui à loja e demorei-me, comprando algumas coisas de que não precisava. Detergentes, pastilha elástica, um pacote de panos da louça. Demorei a encontrar o dinheiro, conversando agradável e trivialmente com o filho do casal que geria a loja, um jovem de casaco de cabedal. Ao olhar para o fundo da rua, quando saí, vi um autocarro afastar-se da paragem, mas ele ainda lá estava. Estaria à espera de se encontrar com alguém? Não, estava apenas à minha espera. Tentei respirar calmamente, mas não consegui evitar olhar em redor ao inserir o código de entrada da porta. Disse bonsoir à porteira, apesar de o ter feito ao sair, para que ela reparasse que estava lá outro ser humano, caso ele estivesse escondido atrás de mim, no escuro. Entrei no apartamento, pousei o saco de plástico e encostei-me à parede. Não acendi a luz. Fosse quem fosse, o que interessava, eu poderia chamar um táxi para me levar ao aeroporto agora mesmo. Todos os dias, depois de ler de passagem os jornais internacionais no computador portátil, verificava à mala um saco de couro simples que comprara um vendedor da rua tunisino. 5.000 euros em notas, o mesmo em dólares, que trocara na loja de câmbio para turistas no Quartier Latin, o dinheiro enfiado em meias de desporto grossas, algumas mudas de roupa, produtos de higiene, 2 livros de capa mole, um Rolex de aço dentro da caixa e um par de brincos de ouro garridos, caso fosse parar a algum sítio onde não pudesse usar o dinheiro. Fotocópias de todos os meus documentos e os certificados dos quadros. Não era a mala de fuga de um profissional, mas chegaria, pensava eu. Porém, parecia-me que fosse onde fosse de avião, assim que o aviso para apertar o cinto de segurança se apagasse, o veria a olhar para mim. Isto era de loucos, era uma estupidez. Se me seguia era por querer algo, sempre desejo e falta. Encontro o espaço entre ambos, Judith. Peguei no telemóvel e abri a foto dele, tentando também recordar-me, usando a minha excelente memória para rostos. Nada, ainda. Servi um conhaque generoso, acendi um cigarro, o telemóvel piscou-me estupidamente o olho, enfurecendo-me. A quem poderás telefonar sozinha na noite? A ninguém é o que é. O som da campainha foi tão alto que o fio poderia estar ligado diretamente aos meus tendões. Apaguei o cigarro, pousei o copo cuidadosamente no chão e gatinhei até à janela. Uma das coisas que adorava no apartamento eram as alcovas diante das janelas colocadas em recesso nas paredes grossas do século XVIII. Inclinei-me por cima da almofada, espreitando para o pátio, tentando ver sem mostrar a silhueta. A campainha tocou novamente. Tive tempo para contar até 10 antes de sentir, mais do que ouvir, o pulsar baixo e elétrico do intercomunicador a vir do apartamento da porteira. A porta abriu pesadamente para trás. Entrou, vi a silhueta diante do apartamento da entrada, delineada pelos raios do televisor da porteira. Foi impossível perceber o que dissera. E vi então a porteira levantar-se com o máximo do seu descontentamento gaulês da poltrona confortável, passar pela porta e atravessar o pátio até às escadas. Sustive a respiração. Subiu pesadamente as escadas, ouvi-a balbuciar para si mesma em português. Tocou à campainha da minha porta. Retesei o corpo de forma tão tensa como um gato antes de atacar. Premiu a campainha mais uma vez e depois o peso das sandálias de Dr. Scholz, descuidadas a recuar, o ranger do corrimão e ressurgiu, voltando para onde ele estava à espera. Vi-a a gesticular com desprezo, abanar a cabeça. Ele recuou. Voltando ao pátio cuidadosamente, reparei para ficar diretamente atrás da luz de segurança para que o rosto fosse invisível, mas senti-o ao olhar. Disse merci, madame, à porteira. Pressionou o botão de abertura iluminado ao lado da porta da rua no seu envelope de plástico e desapareceu. Demorei até me levantar. Senti-me como uma velha. Fechei a porta da casa de banho antes de acender a luz e tomei um duche demorado, o mais quente que consegui aguentar,
passando mecanicamente pelas fases do sabão, esfregar o corpo, óleo de limpeza, lavagem do rosto, esfoliante, shampoo, amaciador. Depilei as pernas e axilas, espalhei creme hidratante no rosto, passei alguns minutos a esfregar creme no corpo, óleo de Monod, onde interessava desodorizante, perfume. Maquilhei-me, primer, base, bronzeador, blush, gel nas sobrancelhas, delineador, rímel, virei a cabeça e usei o secador. Nada disso fez com que as mãos me parassem de tremer, mas acalmou-me o suficiente para conseguir pensar. Escolhi um vestido de trapézio curto e cinzento da APC, meias grossas e pretas, calcei botas pelos tornozelos, pus um lenço, brincos pequenos e de diamante, a gabardina Vuitton. Liguei para táxis Bloss e bebi um copo de água enquanto esperava que atendessem. Chamei um táxi, tranquei a porta, atirei as chaves para a carteira e voltei ao apartamento para me certificar de que trancara a porta. A porteira estava colada a uma telenovela brasileira. Uma mulher com seios esculpidos e improváveis e nádegas enfiadas numa saia casaco ridículo e inchava em português a um homem com bigode e ar culpado. Cada vez que gritava, via-se o cenário a estremecer. Desculpe, madame. Lamento incomodar. Alguém deixou um recado para mim? Alguém viera um homem que não dissera o nome para que serviam os telemóveis. Gostava de saber a porteira incomodar as pessoas à noite? Não tinha deixado recado, mas perguntara por mim usando o meu nome, Mademoiselle Rachley. Não que a porteira não tivesse algo melhor para fazer do que subir e descer as escadas à noite. Não. De certeza que não deixara recado. Não dissera se voltaria e se voltasse, poderia usar a campainha da Mademoiselle, se faz favor. É assim, não é? As pessoas não tinham educação. E por aí em diante, até eu me ter desculpado e concordado com ela vezes suficientes para acalmar e termos concordado que as pessoas eram horrivelmente insensíveis, especialmente no que dizia respeito à anca magoada da porteira, até o táxi buzinar impacientemente na rua e eu partir com uma troca repetida de voo e simpatia. Ainda era cedo, passava pouco da meia-noite quando cheguei à Rue Thérèse. Eu tinha visitado o clube sozinha várias vezes, depois da festa, a que fora com a Yvette, e gostava de como funcionava. Os critérios de admissão do Julian eram democráticos, mesmo que variáveis, equilibrando os dois tipos de poder que importavam na noite, dinheiro e beleza. Quanto mais bonito se fosse, menos se pagava, apesar da conta discreta paga pelos clientes que saíam ainda ser dolorosa. A despesa pagava o segredo, o La Lumière, tinha a reputação de ser frequentado por figuras surpreendentemente respeitáveis, mas apesar ou talvez graças à sua notoriedade, nunca havia jornalistas à espreita diante da porta preta. No interior era diferente. Ao aproximar-me do bar, onde pedi um conhaque terrível, o conhaque nestes sítios é sempre terrível. Reparei que os bancos tinham sido estofados e cobertos por pele de zebra e perguntei-me, como sempre o fazia, o que surgira primeiro, a decoração ou o instinto? Será que os europeus estão programados para associar a pele do animal e a tinta vermelha e o couro preto ao sexo ou é apenas o hábito? Claro que ninguém imaginaria um clube de parthouse decorado em tons neutros e requintados. Não havia sinal do Julian perto do bar, por isso saí do banco e atravessei a pista de dança, aproximando-me do quarto escuro. Já havia vários grupos em redor dos divãs. Uma morena magra desempenhava um ato complexo com 3 homens, um na boca, um por trás e um por baixo. O ritmo regular dos seus gemidos e suspiros ecoando por entre as paredes lustrosas. Porém, os múrios e resfolgar eram decorosos, nada ostentivos. A clientela aqui preferia a ação à performance. Um rapaz jovem, muito jovem, que estava sentado, olhou para mim expectantemente, o cabelo cor de café a cobrir-lhe a linha firme de maxilar. Sul-americano, talvez. Eu não me teria importado, mas esta noite não tinha tempo. Relutantemente, acenei negativamente e afastei-me percorrendo o corredor, passando pelos cubículos individuais onde as pessoas se despiam, as suas portas baixas, pretas e lustrosas, escondendo um duche, espelho e produtos de higiene atenciosos da Aqua di Parma. Encontrei o Julian nas traseiras do clube. Ele cumprimentou-me com um aceno quando me aproximei. Não quero ficar lá em baixo, expliquei. Tem um segundo? Preciso falar consigo. O Julian ficou com um ar perplexo e ligeiramente ofendido. Não era considerado boa educação, mas também reparei que não ficara surpreendido.
Acompanhei-o até ao hall de entrada, fechado por cortinas de veludo. Debrucei-me por cima do balcão, deixando-o ver as notas de 500 euros que tinha amassadas na mão, coberta pela luva preta. Lamento incomodar, disse. Era claramente uma noite para pedir desculpa várias vezes. Preciso saber, veio cá alguém perguntar por mim? Um homem? É importante. O Julien demorou, apreciando a minha atenção. Veio, Mademoiselle Laurent. Veio cá um homem à sua procura. Tinha uma fotografia. Uma fotografia? Sim, mademoiselle. Sua, com outra jovem. Que jovem? Não sei, mademoiselle. Dei-lhe uma das notas. Tinha talvez cabelo invulgar, ruivo? Aline com os diabos. Tinha de ser Aline. E o homem? Disse-lhe que me conhecia? O Julien fitou a segunda nota. Fechei ligeiramente os dedos. Claro, mademoiselle, que lhe disse que nunca a tinha visto na vida. Ele disse mais alguma coisa? O que quer que seja? Não, nada. Foi muito cortês. Dei-lhe dinheiro que guardou fitando-me nos olhos. Quer deixar o número de telemóvel? Posso ligar se ele voltar. Pensei se o Julien acreditava realmente me conseguiria enganar. Pensei quanto tempo lhe pagara. Chegou-nos um som abafado de música vindo da cave, o som de saltos altos a passar pelo chão. Lá embaixo era muito fácil mostrar que realmente éramos o que, no fundo, o tornava curiosamente terno. Ambos o sabíamos, o Julien e eu. Ele negociava com as diferenças entre esses dois mundos. Eu não lhe podia levar a mal a cupidez. Não, obrigada, talvez volte noutra altura. É sempre um prazer, mademoiselle. Caminhei lentamente em direção ao rio, atravessando pelo Louvre para o Quais. Sempre tão absurdamente bela Paris. Não tinha jantado, mas não sentia fome. Telefonei à Yvette, que não atendeu, pois já ninguém atendia o telemóvel, mas ela ligou-me alguns minutos depois. Olá, Chérie. Não conversámos há séculos, não desde a festa, mas são todos grandes amigos no mundo de la nuit. Ouvi ao fundo música e conversas ruidosas. Estaria no exterior, numa zona onde era permitido fumar, num sítio apinhado de gente, iluminado por luzes suaves e ao lado um aquecedor forte. Preciso de um favor. Podes enviar-me o número do Stéphane por mensagem, se faz favor? Do Stéphane? Vais dar uma festa? Sim, algo do género, uma festa privada. Claro, diverte-te, liga-me, Chérie. Esperei até o número chegar e enviei-eu uma mensagem. Sou amiga da Yvette, preciso de um favorzinho. Podes ligar-me para este número? Obrigada. Ainda não conseguia voltar para o apartamento, por isso virei à esquerda, dirigindo-me para o Le Fumor. O Stéphane demorou cerca de 1 hora a responder, e quando o fez, eu já tinha bebido 3 grasshoppers e sentia-me mais em paz com o mundo. És a amiga da Yvette? Sou, respondi. Duvidava de que ele se lembrasse de ter visto no clube, há séculos, mas era melhor ser outra pessoa, para parecer mais distante. Chamo-me Carlota, obrigada por ligares. E precisas de alguma coisa? Preciso, para uma amiga, mas não acostumo. Algo castanho? O meu francês não era bom o suficiente para isto. Senti-me cómica. Ele hesitou. Entendo, posso arranjar-te, mas não esta noite. Pode ser amanhã à noite. Concordámos no encontro com a amiga da Yvette às 8, no café do Pantheon. Não me incomodava que o meu colega leitor do Figaro pudesse lá estar. Provavelmente fizera as malas e apanhara o primeiro Eurostar disponível para Londres, ansioso por dizer a quem o contratara o que tinha encontrado. Viram-me ao perto, confirmaram o meu nome e morada. Com a fotografia minha e da Aline que tinha, seria certamente alguém em Londres que o contratara. Alguém em Londres tentava encontrar-me. Arrependi-me de ter tomado os grasshoppers. Precisava de manter a cabeça fria. Obriguei-me a acordar às 6, trêmula, e depois de pouco dormir. A minha roupa de correr estava ao lado da cama. Não tinha desculpas. Tinha começado a chover quando voltei para casa, mas agora o sol do fim do outono era dourado, como um narciso no céu, e a cidade parecia ter sido lavada, esfregada, luzente. Senti-me melhor ao dar a segunda volta aos jardins de Luxemburgo. Corri alguns sprints, fiz abdominais na relva úmida e alongamentos, voltei em corrida lenta para a Rue de la Belle-Lepe, pensando nas coisas que teria de fazer durante o dia. Ir ao 10º, onde as lojas especializavam em cabelo para senhoras africanas, depois a Belleville, à farmácia, parar num café para fazer pesquisa, ao meu Nicolas local, para comprar uma garrafa, ir a uma consulta médica, ocupar-me a maior parte do dia. Demorei 1 hora para tomar banho e preparar-me para me encontrar com o Stéphane. O tráfico de droga tinha evoluído desde a última vez que eu comprara produto em Toxteth. Para começar,
O Stefano era branco. Eu tinha-me sentado no exterior, apesar da umidade que seguiu a um dia de outono perfeito, a ameaçar chuva, mas quando ele estacionou a sua lambreta vintage elegante, não a identifiquei imediatamente por entre os clientes Intelo. Magro e com um ar sincero, com corte de cabelo mau, mas bom dos anos 80 e óculos pesados de hastes pretas, esforçava-se claramente para não parecer traficante. Vi-o olhar para a multidão lentamente debaixo do toldo e levantei-me ligeiramente para que o cabelo apanhasse a luz. Era um bocado horrível a peruca, mas eu fizera o melhor que pudera, prendendo-a com um puxo para parecer mais natural e enrolando o meu lenço Sprouse grande ao pescoço para cobrir a nuca. Estava vestida de forma informal, mas pusera deliberadamente maquilhagem a mais e conversámos em inglês. Pensei em quão convincente seria a minha voz antiga, depois de tanto tempo, mas Stefano não conseguiria identificar as subtilezas da pronúncia. Sentou-se e esperou que o empregado lhe perguntasse o que queria, pedindo café, pousando depois um maço de Camel Lights na mesa, ao lado meu de Marlboro Gold. Sorriu encorajadoramente. Será que pensava realmente que eu estava gira? E então, conhece a Ivete? Perguntou. Descontraí-me ele, mas não me reconhecera. Mais ou menos, a Ivete é a minha amiga. Ficámos alguns instantes em silêncio. Ok, diverte, queres o meu número? Claro. Inseriu no telemóvel. Não vou ficar por cá muito tempo, mas nunca se sabe. Ok, adeus então. Adeus. Pôs a lambreta a trabalhar enquanto verificava o telemóvel, certamente para a entrega seguinte. Provavelmente tinha uma aplicação instalada, pensei. Esperei até partir e fui à casa de banho retirar a peruca. Tinha um aspecto assustador de voodoo, enfiada na mala, mas se houvesse a mais pequena possibilidade de ver a Liana a caminho de casa, não podia arriscar. Se me perguntassem como é que eu sabia que a Liana apareceria, não conseguiria explicar. Não sei como, mas tinha a certeza que era a coisa óbvia. Se o da Silva me fosse prender, teria prendido e não me teria dado tempo para desaparecer. Presumindo que o meu novo amigalhaço conhecia alguém em Londres e como o Julian mencionara o cabelo, Londres significava Aline. Só apareceu depois das 10, eu já começara a duvidar de mim mesma. Começara a sentir-me enjoada, talvez a minha conclusão despreocupada acerca do da Silva estivesse errada. Tomaram duche e vestiram um pijama branco de homem da Charvet. A porteira já fora subornada com um ramo de crisântemos cobertos por celofane para compensar pela inconveniência de levar visitantes tardios ao meu apartamento. Acenderam velas, serviram um copo de vinho tinto meditativo, puseram o 21º concerto para piano de Mozart a tocar e tinham o último romance de Philippe Claudel aberto no braço do sofá. Uma noite calma em casa era o que eu estava a ter. Campainha, clique, campainha. Vozes. Cholos arrastados, clique, pés, arrastar, o estalar de saltos altos nas lajes. Allez-vous par là. Clique, clique, clique nas escadas, campainha. Meu Deus, Lino, que surpresa! Entra, entra! Há quanto tempo não nos víamos? Há mais de um ano, há séculos. Estás com um excelente aspecto. Entra! Na verdade, gostei que não estivesse com bom aspecto. Estava magra, mas o seu rosto estava pálido e inchado, com uma mancha de borbulhas no maxilar, coberta por corretor espesso e branco. O cabelo ainda era incrivelmente ruivo, mas as madeixas douradas tinham desaparecido, fazendo a sua pele parecer ainda mais baça. Trazia a carteira da Chanel que compráramos em Cannes, mas estava velha. O casaco castanho que usava fora comprado numa loja qualquer e as botas estavam poídas nas pontas bicudas. Mas que belo apartamento! Oh, é alugado! Segui o seu olhar quando este percorreu a sala. Ela não saberia que o sofá preto e simples era da Tonnet, ou que o desenho de Cocteau era verdadeiro. Se é que conhecia Cocteau, mas percebi o que sentia ao olhar. O meu apartamento vibrava com bom gosto e o dinheiro para o conseguir. Ainda assim parece estar a dar-te bem. Baixei o olhar. Lembras-te do tipo do barco, Steve? Bem, andámos juntos desde então de vez em quando. Ele ajuda-me. E tenho um emprego novo, como vendedora de arte. É bom. Ela estendeu os braços e puxou-me, dando-me um abraço com cheiro a Prada Candy. Que bom, Jude, que bom. Disse num tom que me pareceu realmente sincero. Queres uma bebida? Teria comprado Roi de Ré, se soubesse que vinhas, disse eu sorrindo. Apontei para o meu copo cheio e fui ao armário buscar um para ela. Bebeu um gole demorado e procurou os cigarros na carteira. Acendi-o também e sentámos-nos no sofá. E como estás? Ainda no bar? Sim, mas já estou um bocado farta.
disse com uma pronúncia mais neutra, mais londrina, que a fez parecer mais velha, como se a energia lhe tivesse desaparecido da voz. Quando chegaste, o que vieste fazer a Paris? Foi um tipo no bar, convidou-me para vir cá passar o fim de semana. Que fixe, respondi animadamente. Estás num sítio giro? Sim, muito giro, qualquer coisa de La Reine, na praça, respondeu. Perfeito, pensei que eu tinha acreditado nela. E, ouvi dizer que cá estavas e decidi vir cá. Ouviste dizer que eu cá estava, claro. Deixei que o silêncio se prolongasse e ela olhou para mim suplicantemente confusa. Que bom ver-te, balbuciou. Divertimos-nos bastante, não foi, em Cannes? Sim, divertimos-nos. O 21º concerto é um pouco óbvio para alguém com gosto sério, mas há algo na tensão que exprime, no espaço profundo entre as notas, que me faz sofrer. Atravessei o chão de parquet, descalça, retirei o telemóvel onde ele estava a carregar e deixei-a ver-me a desligá-lo. Sem falar, pegou no dela e fez o mesmo. Estendi a mão e ela deixou-me tomar a sua, como se estivesse hipnotizada. Pousei-as lado a lado na mesa, sentei-me na outra ponta do sofá, bebi um gole pequeno e sentei-me em cima das pernas, debruçando-me. Line, diz-me, por favor, o que vieste cá fazer? Claro que não foi coincidência. Como é que soubeste sequer que eu estava em Paris, quanto mais onde vivia? Estás metida em sarilhos? Posso ajudar? Vi a decidir quando revelar, pesando a decisão com base no que pensava que eu sabia. Que não era muito nesta ocasião. Lino, o que se passa? Não te posso ajudar se não me disseres. Não perguntei mais nada, ficámos sentadas no sofá, como uma terapeuta e a sua paciente, até a música chegar ao seu final sério e prolongado. Um tipo veio ao bar fazer perguntas, tinha uma fotografia, estava num cartão de identificação daquele sítio onde trabalhavas. Respondi num tom mais rígido. E o que lhe disseste? Nada, juro, fingi não saber nada. O Wally reconheceu-te e disse que não tinhas cara de Judith, mas só lhe disse que já lá não trabalhavas. Nada, juro. Porquê que precisas de jurar? Qual é o problema? Eu não sabia, pensei que era sobre, bem sabes, o James. Fiquei calada, mas havia outra rapariga que trabalhava no bar há algumas semanas e começou depois de saíres. A Ashley, loura muito alta, disse-lhe que te conhecia. Ashley, a prostituta da festa de Chester Square. Qual porcaria de horrível surprise. Olhei para a Lynn, que bebia o segundo copo de vinho e fumava cigarro atrás de cigarro. Senti pena dela então. Acreditei nela, mantivera-se calada. E uma pega qualquer do leste tinha-se chibado, a última vez que a vira, tinha a boca cheia com o sexo de um estranho. E depois o que aconteceu? Foram conversar, ele foi-se embora. Tentei descobrir sobre o que tinham falado, mas ela era uma cabra de nariz empinado, russa. Algumas noites depois, deixou de lá trabalhar. Foi despedida, foi apanhada com um cliente. Claro, e o tipo como se chamava? Claire, Renaud Claire. É francês. Se Ashley fora um choque, aquilo atingiu-me como um soco inesperado no plexo solar. Ri-me como uma louca. Qual é a piada? Nada, Lynn, desculpa. É um nome muito francês, sabes? Renaud Claire, como num filme foleiro. Não interessa. Depois contou-me o resto. Que entrara em pânico e pensara que tinham descoberto o que acontecera ao James. Disse que tentou enviar-me uma mensagem de texto, mas claro, eu mudara de número de telemóvel. Por isso, fora à British Pictures, falara corajosamente com a recepcionista até a deixarem falar com o Rupert. O teu antigo patrão, aquele que costumavas imitar, acertaste em cheio, percebi quando o conheci. E o Rupert dissera-lhe acreditar que eu estava envolvida num esquema de falsificação que precisavam de me encontrar em parte porque poderia afetar a reputação da casa e em parte por estarem preocupados comigo. Que tocante! Sugeriu ameaçadoramente que este assunto poderia agravar-se, que provavelmente eu não sabia que estava a brincar com o fogo e por isso tinham contratado o Claire. Explicou ele para me encontrar. E eis ali a Lynn, a minha velha amiga. Poderia tentar falar comigo? O Claire diria onde eu estava, só tinha de lá ir. Pagariam o bilhete para Paris e uma comissão. Enfatizou que era urgente, que estava preocupado com o meu bem-estar. Na verdade, a Lynn estaria a fazer um favor à amiga. Uma comissão de quanto? Diz lá, não faz mal. 2.000 libras, 30 moedas de prata, respondi eu. Mas ela olhou confusamente para mim. Mas não acreditei neles. Fingi acreditar, fingi ser estúpida, como eles pensavam. O tal do Claire deu-me a tua morada ontem à noite, disse para vir imediatamente. Onde está? Em Londres. É francês, mas vive em Londres. E tu vieste? Vim. Bebi outro golo de vinho, servi mais à Lynn. Ela endireitou-se no sofá, confiante, depois de ter conversado os seus olhos pequenos e calculistas a brilharem. Agora que te contei tudo, o que tens para me dizer? Como assim?
Olha, não sou estúpida. O Rupert disse que tinhas metido num esquema qualquer. Disse que tinham matado um tipo em Roma e que era por isso que estava tão preocupado. Que tipo? O Cameron Fitzpatrick, foi o que ele disse. Procurei nos jornais na internet. Um tipo foi mesmo assassinado, chamado Cameron Fitzpatrick, em Roma. Pouco depois de saís do sul de França. Era galerista como tu, Jude. E este tal de Claret disse que tinhas ido a Roma, que estavas lá quando aconteceu. Caramba, como é que o Claret poderá ter sabido? Espera, respira. O meu nome teria aparecido no relatório do da Silva, apesar dos jornais terem sido discretos. Era do conhecimento geral e presumi que o Claret fosse uma espécie de detetive. Concentra-te no que tens diante de ti, agora. Aline talvez fosse ignorante, mas não era burra. No que dizia respeito ao potencial de ganhar dinheiro, era como uma ratazana numa ferida aberta. Fiquei genuinamente impressionada que tenha conseguido juntar tantas peças do quebra-cabeças, mas na verdade o que pretendia ela, que eu confessasse e lhe permitisse chantagear-me? E então? Estive lá. Fui interrogada pela polícia italiana, foi horrível. Pensei que ele me daria um emprego. Quer dizer, foi horrível para ele, coitado. Imagino que o Rupert também saiba que eu estive lá, mesmo que não te tenha dito. Se calhar, foi por isso que ficou desconfiado, mas o que é que interessa? Podia ter-me contactado e perguntado, não era preciso todo este jogo de gato e rato, o que queres? Porquê é que o Rupert quer tanto falar contigo? Porquê é que ficou tão contente por me ver? Como raio queres que eu saiba? Se calhar queria uma fala barata. A resposta atingiu-o como um estalo, mas ela ignorou-a. Não vim cá para discutir, Jude. Meteste numa qualquer, não foi? É por isso que aqueles tipos querem falar contigo. Para descobrir. Mas não devemos nada àqueles filhos da puta betinhos, pois não? Pensei que podia ajudar-te. Duas são melhor do que uma, não é? O que foi que fizemos? Juntas? Estás a falar de quê? Vá lá, Jude. Esforcei-me para que o meu rosto não exprimisse o desprezo que sentia. E consegui quase completamente. Consegui fazer um sorriso sardónico e direto. Esquece, Lynn. Não vieste por causa do Rupert ou porque queres aldrabá-lo, quando precisas. Para não contares a ninguém o que aconteceu ao James, para ires ter com o Rupert e lhe dizeres que não conseguiste encontrar porque acreditas que estou assustada com isso, não é? Quanto? Nunca cheguei a descobrir quanto é que a pobre coitada e estúpida queria, porque a meia dúzia de comprimidos de benzodiazepina que tinha misturado na bela garrafa de Madirã fizera efeito e a cabeça da Aline tombara para a almofada. O copo meio vazio escorregava a sua mão sem força e a verter-se. Sedativos e comprimidos para emagrecer. Os médicos franceses são tão prestáveis. É por isso que as francesas não engordam. Felizmente, tinha comprado um sofá preto. Seria ótimo se os taxistas franceses fossem tão complacentes quanto os médicos. Demorei uma eternidade até conseguir despertar Aline, com estalos para que ela ficasse minimamente consciente e bebesse água. Demorei uma eternidade a arrastá-la e levá-la pelas escadas e pelo boulevard, uma eternidade até aparecer um táxi e depois ele nos quis levar, porque ela parecia claramente estar bêbada e o taxista ficou preocupado que ela vomitasse nos bancos sintéticos. Tive esperança de que não vomitasse, não poderia acontecer. Murmurei palavras encorajadoras, não te preocupes, não há problema, só bebeste um bocadinho a mais de vinho, vai ficar tudo bem. Meti-a no segundo táxi, onde ela desmaiou imediatamente, encostada ao meu ombro. Não era longe e tivemos de atravessar o rio para chegar à Place de Vaux. Tive tempo de procurar o cartão de abertura na sua carteira e dar uma nota de 20 ao taxista e chegamos. Arrastá-la pelo átrio foi ainda pior com o peso de ambas as carteiras no ombro livre. Já para não mencionar o guarda-chuva grande que abrira para a proteger da chuva, mas consegui metê-la no elevador agarrando-lhe as costas com o braço esquerdo. Se alguém olhasse criticamente, diria simplesmente que era inglesa. Mas vi um grupo de turistas japoneses a chegar e a recepcionista e o porteiro ficaram demasiado ocupados para repararem em nós. O quarto dela era no terceiro andar. Tive de pousar o guarda-chuva para inserir o cartão na ranhura e a Aline desligou quase até ao chão, as suas pernas a abrirem-se num plié de fantoche. Despi-lhe o casaco e encostei à cama com algumas almofadas para a apoiar, ficando semi-sentada. Tranquei a porta e pus o bom e velho aviso de não incomodar. Liguei o televisor. Mudei de canal até encontrar a MTV não demasiado alto. Quando voltei para a cama, ela gemeu e as pálpebras tremeram, assustando-me, mas segundos depois voltaram a desmaiar. Retirei luvas antissépticas de plástico e o material que escolhera em Belleville da carteira, assim como um cinto elástico coberto de lantejoulas que comprara na H&M. Depois, um maço de camel que trouxera do café onde também roubara uma colher de chá. Rezei para que o Stefan
me não tivesse enganado, pois não tivera tempo de provar a droga, mesmo que quisesse passar umas horas apagada, mas confiar, pois a Ivete comprava-lhe o produto. Era certamente de confiança. Já o viria a ser feito a última vez pelo Lawrence na porcaria de Chester Square. Escalcei as botas à Aline, tirei uma garrafa de Evian e uma miniatura de Johnny Walker do minibar e verti-lhe o whisky pela garganta. A maior parte escorreu-lhe pela face, mas não interessava. Testo mesmo agulhas. A Rihanna cantava sobre diamantes no céu. Usei o isqueiro Cartier e algodão. O produto era da cor do chá forte. Segurando o cinto com os dentes, enfiei-lhe a agulha no interior do cotovelo esquerdo, metade do que comprara ao Stefano, mais do que suficiente. Estremeceu ligeiramente quando descarreguei para a veia, mas carregara-lhe nos ombros e era forte. 2 minutos lera, até o corpo se esquecia de respirar, uma das melhores maneiras de morrer. Foi a segunda vez que vi alguém a morrer. Poderia ter passado uma montagem da vida dela na cabeça, Aline, com o seu cabelo castanho na escola, uma saia azul escura e peliçada, puxada até às coxas, Aline a mexer o cocktail no Ritz, eu e Aline a dançar num bar da Riviera. Uma montagem rápida e feliz e tocante. Se fosse pessoa para isto. Ou poderia ter pensado no som que a cabeça de uma rapariga de 13 anos faz quando atinge os tijolos vermelhos de pavilhão gimnodesportivo e uma figura magra com cabelo cuidadosamente esticado que viu e não fez nada. Mas também não era pessoa para isso. Esperei então que o corpo de Aline se esquecesse de respirar e depois esperei mais algum tempo e enquanto esperava usei o telemóvel de Aline. Lembrava-me do seu aniversário, sou assim tão simpática. Tinha 27 anos como eu. Liguei ao Stefano do telemóvel dela e desliguei antes que ele entendesse. Copiei o número francês do seu telemóvel para o meu e saí cuidadosamente da cama, deixando-o a tombar e fiquei deitada de flanco. Revistei meticulosamente as suas coisas, com as luvas postas, a mala de viagem na banca da bagagem, os cosméticos na casa de banho. Tinha uma coleção de cartões de visita no bolso da carteira da Chanel. Homens com esperança do Gstaad Club, presumivelmente. O cartão do Rupert também estava entre os restantes. Não vi vantagem em levá-lo. A carteira continha umas centenas de euros e um bilhete aberto de regresso. Guardei-os, o seu passaporte, cartão de débito, tudo o que quisesse, o seu nome, assim como a escova e um batom que estava no fundo da carteira, o tipo de coisas que poderia cair se a dona estivesse pedrada e fosse descuidada. Pareceu-me que o tal do Claret teria reservado um quarto e que vigiar o Aline, encontrá-la ia, bastaria olhar para ela e a recepção não faria perguntas. Afinal de contas, estávamos em Paris e o pavilhão era um hotel requintado. Não tinha fotografias, livros ou revistas na mesinha de cabeceira. A roupa amarrotada que estava espalhada era barata e óbvia. No fundo, era uma não-pessoa. Eu não sabia onde ela vivia ou o que acontecera aos seus pais, pois não significava nada para mim. A Rihanna cantava a sua canção sobre um guarda-chuva. Peguei no meu e saí. Tal como devem imaginar, torna-se mais fácil. Talvez não precisasse de a matar, mas também não o fizera porque precisava. Foi a terceira vez e não foi, nem por sombras, um acidente.